Então você tá nessa leva dessas pessoas que estão disputando a esquerda e entenderam que é importante ocupar esse lugar na internet. Desde 2016, começando pela pauta de identidade, depois tentando entender ali quem era eu mesmo no mundo, eu mesma no mundo, e depois ali que 2016 eu falei assim, tem mais coisa aqui, tem mais caroço nesse angu e eu preciso entender mais também para poder comunicar com as pessoas. E aí, eu acho que chegamos um pouco tarde, assim, É. em relação ao Olavo de Carvalho, que não pode falar nada sobre isso agora. Meu, essa coisa de disputar a esquerda com novos instrumentos assusta para quem tá dentro desse rolê quadrado que é a esquerda institucional, né? E eu acho que, a partir de 2018, eles perceberam que existe algo muito potente acontecendo, e algo potente que inclusive reverbera, porque existe aquela piada, né? Isso aqui não existe fora do Twitter, mas eu acho que existe um movimento de retroalimentação em várias instâncias, de militância, militância de base, e de como que isso sai da internet, volta para a base e existe uma retroalimentação ali. Não é o todo, não é o único trabalho a ser feito, pelo contrário. Eu falo que esse trabalho de ocupar a internet, se a gente fosse pensar o cenário político, imagina um grande mosaico cheio de pecinhas, e ali tem uma pecinha que ela é muito importante, não pode faltar para não perder aquele desenho do todo, Uhum. que é esse trabalho na internet. Mas ele é necessário, ele não é o suprassumo, ele não é a essência de tudo, mas ele é como talvez uma peça que dá liga e que quando a gente afasta e olha para o desenho, faz sentido o que está acontecendo ali, sabe? Uhum, uhum. Então, eu gosto de usar essa metáfora para as pessoas entenderem que existem tarefas e atividades e elas todas são importantes e elas se complementam, elas se juntam ali, elas meio que criam uma, uma amálgama, alguma coisa ali que faz com que aquilo faça sentido e seja necessário. Agora, se tirar essa peça, temos um grande problema. Mas você falou que você entende que uma galera começou a perceber que é importante disputar a internet, mas ainda tem uma galera que se recusa, né? Porque a gente sempre vê essas piadinhas, influenciador, que não sei o que, como se fosse algum problema. E usando como demérito, É, inclusive, é. como se isso fosse um não trabalho ou um trabalho não interessante. E aí não tem como. Se você vai tirar aquela peça desse grande mosaico chamado cenário político Brasil 2022, ou até um cenário global, a gente tem grandes problemas. Inclusive, eu acho que a esquerda, a gente precisa tentar entender como que ela se articula e se organiza, não só no Brasil, assim, Uhum, em termos de usar as redes. Como ela tem se articulado e usado as redes fora do Brasil. Assim, uhum. outras esquerdas, como que elas têm usado? Eu estou pensando nisso porque eu lembro da Luna, por exemplo, que é lá do Vietnã, que faz um trabalho super legal e inclusive encontrou eco aqui no Brasil com outros militantes de esquerda que produzem para a internet. E aí, como é interessante a gente ver como que ela desmistifica, mostra, por exemplo, como que até o próprio Estado americano, o estadunidense no caso, utiliza ali sua máquina de desinformação para falar sobre o Vietnã e de como que esse trabalho, que é um trabalhinho, mas que juntando dentro desse mosaico, ele funciona, sabe? Então eu queria até entender como que a gente poderia ir além ainda do que a gente está fazendo enquanto esquerda, de como que as outras esquerdas estão fazendo isso, porque temos um movimento de ascenso, de autoritarismo, e isso não é só aqui no Brasil. Então, Sim. como que isso se articula e no mundo que está tudo conectado com as redes, mesmo que a gente ainda tenha uma parte da população que não acessa essas redes sociais.